A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, no finalzinho, as seguintes palavras: E eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A referência aqui é em relação aos escribas e fariseus, que eram os religiosos daquela época, que ao olharem para a vida de alguns discípulos, em específico aqui para a vida de Pedro e de João, eles reconheceram pelas atitudes daqueles homens que eles haviam estado com Jesus. Eu creio que esta é uma das descrições mais preciosas que pode existir em relação a alguma pessoa. Todas as pessoas que convivem conosco precisam reconhecer, por meio das nossas atitudes, que nós estivemos com Jesus. Será que isso tem acontecido comigo e com você? Será que as pessoas de nossa família, as pessoas do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de estudo, as pessoas de nosso condomínio, de nossa vizinhança, já perceberam, por meio de nossas atitudes e palavras, que nós somos de Jesus? Eu creio que esse seja um grande desafio e uma grande necessidade do nosso tempo. É necessário que nós, os cristãos, assumamos com coragem e com alegria o nosso testemunho. Que possamos viver o Evangelho sem nos envergonharmos dele. Que possamos assumir o compromisso de dizer que nós somos de Jesus em meio a qualquer situação e diante de quaisquer pessoas. Os discípulos aqui em questão, eles mostravam ousadamente que eles pertenciam a Jesus. Nós vivemos hoje dias em que muitas vezes os cristãos não influenciam, mas são influenciados. Em que os cristãos muitas vezes têm vergonha ou medo de assumirem a sua posição e a sua vida cristã diante da sociedade, diante das pessoas, com medo de serem discriminadas, de serem criticadas ou serem excluídas de um ou de outro grupo. Mas acontece que Jesus espera de nós um testemunho sincero, um testemunho fiel, um testemunho verdadeiro. Porque o próprio Jesus disse que aqueles que o confessassem diante dos homens, ele também um dia o confessaria diante de Deus. E aqueles, em contrapartida, que se envergonharem de Jesus hoje, aqui na terra, no dia do julgamento, lá no céu, Jesus também teria vergonha destes. É necessário assumir o compromisso com convicção e com alegria de que nós somos cristãos. As pessoas ao nosso redor precisam perceber, precisam enxergar, precisam ver que nós somos também de Jesus. Aqueles homens religiosos desse texto que nós lemos perceberam uma diferença em João e em Pedro, dentre outras razões, pelo fato de que, ao serem humilhados, ao serem castigados, ao serem ameaçados, a resposta deles foi a mais branda e a mais divina possível. Nós não vemos em momento algum os discípulos reclamando, blasfemando, prometendo vingança ou tentando uma retaliação. A postura daqueles homens de Deus era orar e pedir a Deus mais ousadia para continuarem pregando o Evangelho. A atitude daqueles homens era de alegria pelo fato de terem sido encontrados dignos de merecerem um sofrimento por conta de Jesus, do testemunho e da fé que eles assumiam ao lado do seu Salvador. Portanto, nós, no nosso dia a dia, precisamos também dar um bom testemunho. Não dar motivos e não dar razões para que as pessoas duvidem de nossa fé ou questionem aquela religião que nós assumimos seguir ou o cristianismo que nós dizemos que seguimos e que professamos. Ao olharem para nós, precisam perceber que nós estivemos com Jesus. Este é um desafio para mim e para você. Esta é uma necessidade nossa. É isso que Deus espera de nós, porque é isso que a Bíblia diz.